Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a doutora Estela Cunha. Ela é periodontista, já teve uma experiência como professora universitária e trabalha com odontolaser terapia. Seja muito bem-vinda, Estela. Prazer ter você aqui conosco. Conheço a Estela desde criança, né? Isso, Vanessa. Conhecemos já há bem tempo. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Como que você veio parar na odontologia. Ok, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de poder falar sobre o tema que a gente escolheu. Eu sou dentista, formada na Faculdade de Itaúna, Minas Gerais, fica a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Depois eu caminhei pela periodontia, que é a área da odontologia que estuda o periodonto, as doenças da gengiva. E nesse sentido a gente tem um caminho mais aprofundado sobre os tecidos moles do corpo humano, dentro da odontologia. Então, tive um momento da minha vida também que eu entrei na área da pesquisa em biologia celular e molecular, onde eu tive 1 ano e meio de muito contato com microscópio, com tecido mole, o que é epitélio, o que é conjuntivo, o que é músculo. Foi muito enriquecedor para que hoje isso me faça uma melhor na atuação da clínica odontológica. E é o que você sempre amou, né, fazer? Né? Sempre gostei muito de pesquisa, essa área, e logo depois disso eu também senti necessidade de entender um pouco sobre laser, que hoje é algo muito maravilhoso na medicina e na odontologia. E depois do laser, por exemplo, que é a terapia com luz, que ajuda na cicatrização de tratamentos, que eu preciso muito, afinal de contas eu faço muita cirurgia de gengiva. A gente dá um pós-operatório mais confortável para o paciente, com menos medicações. Esse é o laser terapia? Essa é a laser terapia, né? E no final dessa salada toda, dessa caminhada, a última pós-graduação foi na área da toxina botulínica e do preenchimento com ácido hialurônico, que são fármacos agora também disponíveis para o uso do dentista na odontologia. Que é o nosso tema principal de hoje, né? Nós vamos estar falando sobre exatamente a toxina botulínica, o famoso Botox, né? O Botox já é velho conhecido de pessoas que querem evitar os sinais da idade, como rugas, flacidez, mas além de ajudar em questões estéticas, a substância também já é usada para melhorar problemas de saúde bucal. Como começou essa história assim entre a toxina, o Botox, né, que é o Botox, todo mundo conhece por Botox, e o dentista? Então, é uma história interessante. Na verdade, a toxina botulínica, que é o nome da substância a qual a maioria das pessoas se refere como Botox, é o nome correto. Botox é o nome de uma marca. É como a gente falar Bombril e palha de aço. Maisena, né? Maisena e amido de milho. O Botox assim ficou tão famoso no mundo inteiro porque foi uma empresa que explodiu com a capacidade que ela teve de resolver problemas estéticos, como você disse. E tudo foi descoberto coincidentemente, por um acaso, através de uma relação que um médico lá da Alemanha, num período das guerras napoleônicas, no século XIX, 1817, por aí, começou a chegar nesse período dessa guerra, muita gente morrendo no hospital em Berlim, e as pessoas estavam morrendo por paralisia cardíaca. De repente, a população, em grande número, crianças, velhos, adultos, começaram a chegar no fim de semana, do nada, aquela epidemia. E as pessoas iam tendo paralisias musculares severas a ponto de paralisar o músculo cardíaco e morrer. Enfim, com esse evento, o médico que estava envolvido nisso, eles pesquisaram e entenderam que o pessoal estava comendo uma salsicha defumada incomum. Todo mundo estava morrendo, na história clínica contava que tinha comido uma salsicha. E aí descobriram dentro dessas latas de salsicha a proliferação de um micro-organismo, uma bactéria chamada Clostridium botulinus, que essa bactéria é produto, um dos produtos da fermentação dessa bactéria é essa toxina chamada toxina botulínica. Enfim, essa toxina que é a danada que paralisou os músculos daquelas pessoas que foram levadas a óbito. Mas o médico que usou bastante a observação e o raciocínio, aí vai para quem gosta de pesquisa, entendeu que se ele diluísse essa toxina a uma quantidade bem menor,
a uma concentração mais leve, quem sabe ele resolveria alguns problemas de saúde ligados à hiperfunção muscular de algumas pessoas. Então, esse oftalmologista tinha alguns pacientes com uma deficiência que dá na pálpebra. Quando a gente está um pouquinho estressado, às vezes a gente é cometido da pálpebra começar a piscar e não para. Fica tremendo, né? Rápido. Isso. E depois automaticamente aquilo para. Mas tem pacientes que têm esse problema e ele não para. E aí ele vai procurar o oftalmologista, né? É o blefaroespasmo facial, eu tive que decorar essa palavra. Então esse médico usou realmente a proteína diluída e ele resolveu esse problema dessas pessoas. Segundo a lenda, dizem que ele era casado com uma dermatologista e ela, muito inteligente, entendeu que ela também podia paralisar o músculo frontal e as rugas de expressão, então, poderiam ser aliviadas com a estética facial, que é o que a gente vê aí, o pessoal feliz demais com isso aí, né? E em que outros casos o dentista ele pode trabalhar com a toxina botulínica? Isso, então. Onde que entra o dentista nisso aí? Enfim, o tempo passou, as pesquisas se aumentaram, né? A gente está aí no ano de 2017, muita tecnologia. E nessa, a gente tem uma doença na odontologia que acomete 65% dos adultos, assim, uma estatística de 2011, não acho que está tão longe assim, que é a disfunção temporomandibular, que leva a dores orofaciais, e que tem a ver com a hiperfunção do músculo da mastigação, o masseter e o temporal. E ela pode ser colocada no nosso dia a dia, se manifestar como, por exemplo, o bruxismo ou o briquismo. Que são esses termos? O bruxismo é mais conhecido da população. É o ato de ranger os dentes inconscientemente, geralmente no sono profundo, na hora que tá dormindo, quando está dormindo. Então, quem dorme acompanhado, às vezes, pode saber se tem bruxismo, porque o companheiro ou a companheira costuma escutar o barulho. Os barulhos mesmo. E o briquismo, que é mais difícil de descobrir, porque significa apertamento dentário. O paciente, durante o sono profundo, ele tem o ato de apertar e não necessariamente ranger. Mas essas duas patologias estão relacionadas aos músculos da mastigação, que são hiperestimulados pelo estresse, por exemplo, né? Algo super natural em 2017 na sociedade. E inconscientemente, involuntariamente, o paciente libera esse estresse na musculatura mastigatória durante o sono. E a odontologia hoje, então, entendeu nas pesquisas que ela poderia usar também essa substância para ajudar os pacientes com essa patologia. E nós conseguimos. E também encontramos a concentração ideal. E hoje, além da plaquinha noturna, que é uma excelente forma de tratamento do bruxismo e do briquismo, que algumas pessoas aí que estão ouvindo devem ter essas plaquinhas, né, em casa, devem estar pensando, eu uso. Aquela que põe para dormir. Que põe para dormir. Com qual objetivo, com qual finalidade? Ela alonga a sua dimensão vertical quando você está dormindo. Então, quando de noite o seu cérebro mandar você ranger ou bruxir, você vai estar com aquele obstáculo mecânico impedindo que esse músculo realmente tenha contração. E aí você não vai sofrer os efeitos do bruxismo e do briquismo, que são muitos, né? E não são bons, não. Chega até a perder o dente a pessoa. Pode chegar até esse... Chega sim, e tem dores horríveis, qualidade de vida cai bastante. Bom, então a plaquinha era a nossa única solução. Hoje nós temos também a toxina botulínica a nosso favor. Que é uma aplicação rápida. É muito tranquila de fazer. Nesses músculos, necessariamente, são 2 pontos de aplicação para cada músculo. O masseter fica nessa região, o temporal aqui. Então, a gente vai ganhar, no máximo, 4 agulhadinhas de um lado, 4 do outro, de uma agulha bem pequenininha, que é a mesma da insulina, que é aplicada por muitas pessoas na própria casa, né? Quando precisa do tratamento aí da diabetes. Então, é algo muito tranquilo de suportar. E fica livre da plaquinha? Ou não? E a gente tem que... Essa resposta, ela é mais longa do que uma... Depende do caso. Depende do paciente, aí, porque tem toda uma interação, não é só
o músculo, né? Eu tenho também as estruturas duras, então está envolvido o sistema todo orofacial, estomatognático, que é o que a gente diria. Mas muitos pacientes vão precisar, num caso mais severo, dos dois. E outros, eles vão ser bem tranquilos o tratamento apenas com a toxina botulínica. E são várias aplicações? Como é que é? Depende do caso também? Também depende do caso. É bom esclarecer o seguinte, tanto a plaquinha precisa de manutenção, a cada 6 meses, quem tem a plaquinha deve voltar ao seu dentista que confeccionou a plaquinha para que ele possa estar averiguando os contatos dos dentes através do carbono, com a análise que ele tem da sua arcada, da sua oclusão dentária, e assim também a toxina botulínica, ela tem um tempo de ação. Em média, são 6 meses para essa substância ser digerida pelo músculo. Então, ao longo de 6 meses, você provavelmente vai voltar a bruxir, já que a causa do bruxismo é o estresse. É ele que leva à hiperfunção muscular. Se você vai precisar da segunda, da terceira, da quarta aplicação, vai depender de você, do seu caso específico. Eu tenho experiência hoje clínica há 3 anos já usando toxina no meu consultório, menos um pouco que 3. E dentro desses pacientes que usou para melhorar o bruxismo e o briquismo, eles não voltaram, acho que um só voltou para fazer a segunda. Eu não sei se eles não quiseram voltar, eu não sei se eles melhoraram tanto, mas alguns que a gente vê no dia a dia, Caratinga é uma cidade menor, o que a gente tem de resultado, assim, direto da experiência clínica, é que eles ficaram bem mais felizes. Ah, que ótimo. Né? E os desorganizados se livraram da placa, porque não é todo mundo que tem organização de usar uma placa toda noite para dormir, né? Paciência, né? Verdade. Bom, nós vamos para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. Até lá. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco. Eu estou aqui com a doutora Estela Cunha. A doutora Estela é periodontista, tem uma experiência também como professora universitária, né? Trabalha com laser terapia. E nós vamos voltar nesse bloco falando quais as consequências do bruxismo e também sobre a parte estética da aplicação da toxina botulínica. Vamos começar então com os problemas que o bruxismo traz. Isso, exato. Um dos primeiros problemas, sinais clínicos, né, que a gente vê de cara é desgaste nas faces dos dentes. Então, por exemplo, o canino é um dente que devia ser pontudinho. É claro que com a idade a gente tem o desgaste fisiológico das faces dentais. Mas tem gente que tem um canino retinho, quadradinho, e não um dente pontiagudo. E o que aconteceu? É o bruxir noturno que alisou a ponta do canino. Com essa perda de várias pontas também de cúspides, dos dentes posteriores, o paciente também perde a altura original que ele tinha na face, no arco superior e inferior. O bruxismo traz isso e a consequência dessa perda vertical é dor na articulação. E tem pessoas que têm dores de cabeça, enxaquecas horrorosas por causa de tudo isso. Além de choques no nervo trigêmeo, que é um nervo que passa aqui na mandíbula, que tem a ver com toda essa estrutura mastigatória. O bruxismo também pode atrapalhar tratamentos muito bem executados da odontologia, por exemplo, a ortodontia bem executada, em que o paciente finaliza com um sorriso bonito, estético, e depois de um tempo ele pode estar perdendo a posição daqueles dentes. E se ele tem o bruxismo, provavelmente o bruxismo é o grande vilão dessa perda da posição dentária, né, antes atingida após um tratamento ortodôntico bem conduzido, digo eu, porque na odontologia, como em qualquer área da vida, tem coisas que são falhas da técnica odontológica ou da técnica profissional. Mas eu estou dizendo no caso a gente tem que seguir a ciência odontológica, né? Então, uma ortodontia bem conduzida, o paciente vai terminar o tratamento com os dentes em posição correta e sem trauma de oclusão, que é o termo que a gente usa. Porque um dente, quando está na posição indesejável, e aqui não significa que ele está bonitinho ou feinho, se ele está equilibrado, recebendo a força mastigatória adequada para a qual ele foi programado pela natureza para suportar, ele vai permanecer na posição que ele está. Mas se ele está recebendo forças desequilibradas,
por exemplo, por causa do bruxismo, do briquismo, ele vai sair do lugar com o tempo. Tem também a questão de implantes dentários, né? Hoje em dia a implantodontia evoluiu tanto, os implantes de titânio, que são maravilhosos, eles também podem quebrar, como uma raiz de dente pode ser fraturada, se o bruxismo e o briquismo estiverem presentes pós um tratamento de reabilitação oral. Então é muito importante a conscientização das pessoas e dos profissionais a respeito dessa patologia muscular. Sim. E que ela tem tratamento odontológico e tratamento bom, sem muito sofrimento. Legal. O que eu achei interessante você me colocar na nossa conversa anterior é a questão da toxina botulínica tratar também o sorriso gengival, que é aquele sorriso que quando a pessoa sorri parece a gengiva, né? Parece muito a gengiva. É verdade! Isso aí é assim, gente, é gostoso demais resolver esse caso. A questão da aplicação é muito rápida, né? É uma simples aplicação e já desce e já tampa a gengiva, não fica aquela gengiva tão exposta. Né? Isso, é aonde eu queria chegar. O tanto de produto que se gasta é o tanto que se cobra do paciente. Uhum. Então, quando eu vou tratar um sorriso gengival, eu vou usar muito menos produto no músculo risório, ao redor aqui da boca, do que se eu fosse tratar, por exemplo, a estética facial do terço superior, que eu vou usar muito mais quantidade de produto para poder resolver os problemas das rugas de expressões dinâmicas. Você está querendo dizer que é rápido e barato? Isso! No dia dos ovos, né? Que às vezes a pessoa, né, a dúvida é, o dentista, ele pode usar a toxina para tratar a patologia da odontologia, maravilhosamente, que é o bruxismo e o briquismo, como por exemplo a gente disse, como ele tem, por competência, com a formação da academia, da graduação, com os ensinos que a gente tem lá de anatomia, de fisiologia, nós temos a competência de atuar do ocioide até a glabela, é essa região aqui da face. Então a gente aprende nos cursos de pós-graduação a tratar o músculo masséter e temporal, mas também aprendemos a aplicar no terço facial superior e o sorriso gengival, nessa região. Então o paciente, ele fica, às vezes, gente, com a informação deturpada ou incompleta a respeito do que esse produto traz de benefício e o que a gente consegue na odontologia com isso, na medicina, na fisioterapia, porque trata-se também patologias musculares de músculos maiores do corpo humano. Porque antes o dentista só podia aplicar a toxina para fins terapêuticos, né? O plenário do Conselho Federal de Odontologia divulgou no início de setembro uma resolução que permitiu que o cirurgião dentista também realizasse o uso de toxina botulínica também para fins estéticos, né? Isso é muito recente também, né? Então entrou uma classe no mercado, que é a classe odontológica, que não ia usar a toxina botulínica só para tratar as patologias odontológicas, digamos assim, por causa dessa história da competência do conhecimento que se é dado ao dentista. Aquela pessoa que fez uma graduação em odontologia, ela tem um mínimo de horas-aulas a cumprir em anatomia. E ela se aprofunda na anatomia de cabeça e pescoço. E com isso ela pode aplicar a toxina na testa ou na rugas, exatamente, para as rugas, né? Isso, e como é que é feito isso no consultório? Como é que é o procedimento, a consulta? Como é que é isso? Então, é algo muito tranquilo para o dentista, porque é parecido com um tratamento odontológico. O paciente preenche uma ficha clínica, onde nós vamos conhecer a história dele de vida, a saúde, se ele toma remédios, né? E o que ele usa ali no corpo dele para que ele possa estar apto a usar essa substância. Diagnosticado tudo isso, o paciente, ele entra muito tranquilamente, pessoal, é feito uma limpeza da face com álcool 70, como você faz quando vai fazer uma limpeza de pele, coisa desse tipo. Deita na cadeira odontológica. E no meu consultório eu ainda ajudo, assim, os mais nervosos, dou um Rivotrilzinho antes. Rivotril não, ou é aquele coisa de tremezinho? Coloco também uma massagem de esteira lá, para o paciente ficar vibrando, porque não é muito fácil enfrentar a cadeira do dentista, né? Mas, enfim, é uma sessão que não
não precisa de tantos aparatos, porque ela não é dolorosa, mas sempre é importante o paciente entrar calmo, tranquilo, a face dele é limpada, a gente marca as regiões da face do paciente, nós temos um mapa com esses músculos e o paciente vê ali no mapa dele quanto ele vai gastar de produto. E aí ele entende também a conta que ele vai pagar. E é feito procedimento sem anestésico, parece sessão de acupuntura. Eu já fiz acupuntura, então eu achei muito parecido. Na verdade, o pessoal sai da sessão de toxina botulínica mais relaxado mesmo, sabe? Contraindicação não tem? Existe contraindicação, sim. Ela é ainda pouco conhecida na literatura, mas já existe casos de reação alérgica à toxina botulínica, muito fácil de reverter com antídoto, em qualquer hospital, né, existe esse antídoto. Mas a gente tem assim uma ressalva no questionário de saúde, se o paciente tiver alergia a ovo, esse uso está limitado, Aí tem que se pesquisar melhor se ele pode ou não fazer o uso. E também se ele tiver alguma deficiência de zinco. É também importante, então, primeiro pesquisar um exame de sangue para depois entender se realmente deve usar ou não. Mas isso é bem raro, tá? Inclusive, na minha experiência clínica, aí, vamos colocar em torno aí ao longo de 2 anos, de 50 aplicações, não houve ninguém com esse tipo de alergia, não. Sim, mas você faz mesmo esse preparo antes, procura saber se tem um questionário, é claro, nesse aí que você filtra quem pode, quem não pode. Sim, como todo profissional da área de saúde deve mesmo fazer a anamnese. Estela, o nosso tempo está acabando, né? Eu queria te agradecer a oportunidade de esclarecer, te dar os parabéns por esse trabalho também, né? Que é um trabalho que deixa as mulheres mais bonitas, tanto nas gengivas também quanto mais novas. Parabéns, bacana. Que Deus continue abençoando aí sua caminhada, tá? Amém. E volte mais vezes para falar conosco. Obrigada. É um prazer conhecer você. Obrigada, pode dar suas considerações finais. Então, pessoal, foi um prazer esclarecer um pouco sobre isso. Eu convido a vocês que conversem mais com os seus dentistas a respeito disso. Inclusive, eu soube que esse final de semana em Caratinga, ou dias atrás, teve uma turma de dentista fazendo pós-graduação na capacitação de aplicação de toxina botulínica. Aproveitem esse benefício dos dentistas de vocês, porque é muito bom. Ajuda muito na qualidade de vida, na autoestima e na saúde. Ok, Estela, muito obrigada então. E eu te espero no próximo Doctor Entrevista. A gente se vê.